Identidade Brasil, com o jornalista Eduardo Oineg. O Eduardo Oineg está aqui conosco, às 9h06, para tratar de um assunto que tem dominado o noticiário, mesmo porque o presidente da República tem sido questionado a cada entrevista que dá a respeito da indicação do seu filho Eduardo, o 03, para ocupar a importantíssima embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Oineg, o que mais a acrescentar? Então, o 03 vai para o posto 01, né? Porque é o posto diplomático mais importante do Brasil no exterior. Assim, a gente vai ficar muito surpreso aqui conversando se o Senado disser não, né? Vai ser uma surpresa. Para mim vai ser uma surpresa incrível imaginar o Senado dizendo não, nós não aceitamos. E o presidente já disse que ele não descarta, caso o Senado resolva que o Eduardo Bolsonaro não vai ser o embaixador, nomeá-lo ministro chanceler e colocar o atual chanceler como embaixador dos Estados Unidos. Ou seja, Eduardo Bolsonaro vai ter uma posição de destaque na política internacional, do Brasil e tal. Não há dúvida disso. Aí é de se perguntar o seguinte, nós já falamos sobre esse assunto, o Eduardo Bolsonaro pode ser o melhor embaixador da história do Brasil nos Estados Unidos, pode ser um marco essa nomeação. Não exageremos, hein? Não, tudo pode, certo? Pode. Mas não é provado. Mas o que eu queria dizer cria aquele desconforto de que é muito difícil demitir o seu filho, né? Contratar seu filho na política brasileira a gente já viu que é muito fácil. Agora, demitir o filho é um problema. E chefiar o filho do chefe também é um problema para o chanceler. Mas o que eu queria discutir hoje aqui vamos imaginar, ele vai lá, tomou posse, entrega as credenciais para o presidente Donald Trump, se torna embaixador brasileiro. E aí, né? O que muda no Brasil? O que muda nas relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos? O que efetivamente esse posto ocupado por Eduardo Bolsonaro ou ocupado por outra pessoa, ou mantido o Sérgio Amaral, que é o atual embaixador, o que isso muda nas relações bilaterais? E quanto mais o tempo passa, muda menos, né? Quando a gente pega no passado, o que era o embaixador? O embaixador era o soberano fisicamente num determinado país. Para um soberano viajar, tinha soberanos que nunca viajaram, nunca deixaram o seu território. Então tinha um embaixador num outro lugar, e esse embaixador recebia uma correspondência, a correspondência por escrito era entregue ao chefe de Estado, ao rei, ou seja lá quem for, e aquilo era uma coisa inacreditável. Era a comunicação, e daí vinha a resposta, mais 30 dias para uma resposta, mais 40 dias. Quando envolvia navio, então, a correspondência ia fisicamente, não tinha fax, né? A correspondência ia fisicamente, o embaixador ia entregar e tal. Quando retiravam o embaixador, vai ter guerra, né? Então era um negócio muito sério, quer dizer, ele era uma figura que era a representação do país. Hoje, como um país se representa no outro país? Primeiro, você tem as representações empresariais. As próprias empresas se representam. Uma empresa brasileira quer se expandir nos Estados Unidos, eu vou falar Estados Unidos, mas é para qualquer país, ela vai para lá, contrata empresas de relacionamento, abre mercado por conta própria, ela não precisa ir na embaixada brasileira para nada, né? Tem as entidades de classe, tem a Apex, que inclusive é do próprio governo. Se o camarada é na área de turismo, não é um embaixador que vai resolver a expansão do turismo brasileiro lá fora, ou a expansão dos estrangeiros para cá. As empresas ultrapassam fronteiras sem pedir licença. Pergunta se o Waze pediu licença para o embaixador brasileiro em Washington para funcionar no Brasil, né? Ou se qualquer desses aplicativos de entrega, ou os aplicativos de rede social e relacionamento, se eles falaram com os embaixadores para ocupar o espaço. O Facebook falou com algum embaixador nos dezenas e dezenas de países onde ele opera, sem ter pedido licença para ninguém. As entidades de classe, elas se representam. O que define as relações bilaterais entre um país e outro? A taxa de juros, a taxa de desemprego, né? Os interesses comerciais que um embaixador não consegue reverter. O embaixador nunca é o piloto de uma mudança, ele pode ser o portador, né?
Oficialmente eles acompanham a conjuntura, a conjuntura política, econômica, social, etc., promove o país. Mas qual é a capacidade de promoção de um embaixador? Ele pode ir em 50 encontros por ano? 60 encontros por ano? E aí, depois de 60 encontros, a imagem do Brasil se transformou, né? O que é acompanhar a conjuntura econômica, política e social, que é uma descrição básica do embaixador? Ele fica mandando cartinha pro chanceler: olha, você não sabe o que está acontecendo, o Donald Trump brigou com a Ivanka Trump, tá mal. Não é assim que funciona, né? Não existe mais a figura do elo entre os países, né? Até porque a integração não é mais política, é uma integração social por causa das migrações, e cada um enfrentando seus processos migratórios, e econômicos. Então mudou muito. O papel do embaixador de qualquer país é hoje muito menor do que era antes, muito menor, e ele pode ser um agente de confusão, aí sim, isso vale lá fora, vale aqui dentro. O ministro da Educação, por exemplo, agora lançou um projeto que a gente tem que ver se vai funcionar ou não, mas foi um agente de ruído no governo, coisa que o ministro da Saúde não foi. Então o ministro da Saúde não criou problema, o ministro da Educação criou problema. O embaixador pode criar problema. Agora, criar soluções, olha, o embaixador encontrou uma solução extraordinária e agora nós vamos aumentar 30% a nossa relação comercial. A chance disso acontecer é zero, porque nunca aconteceu. Porque ele não tem as ferramentas. Não é que o Eduardo Bolsonaro não tem as ferramentas. O embaixador não dispõe dessas ferramentas. Mudou muito, a relação é completamente diferente. Então a gente não pode criar expectativa de que ele vá ser um embaixador, eu falei em teoria, né? Pode ser um embaixador inesquecível, extraordinário. O problema é emitir. Mas também a chance de criar problemas só se ele for meio Weintraub. Se for Weintraubista, aí é problema, porque vai brincar com chocolatinho, com guarda-chuva, vai dar vexame em Washington. Tirando isso, vai estar lá inserido naquele ambiente, aquelas reuniões que vão os embaixadores, aquela alegria, uísque, etc. e tal, e estamos promovendo a imagem do Brasil. Não vai mudar nada na imagem do Brasil, não vai piorar a imagem do Brasil se ele não cometer nenhum erro de conduta, e também não vai aumentar as relações bilaterais por causa dessa nomeação. O que vai é esse conjunto de coisas. As empresas têm que continuar a se representar. As relações mudaram muito entre os países. Ô Eneg, a gente costuma comparar, né, os estados, a administração dos estados com empresas em algumas oportunidades. E de uns tempos para cá, quem acompanha aí essas empresas familiares principalmente, começa a perceber que aquela história do pai que era o dono da empresa, já colocar o filho como seu sucessor automático, não funciona mais, porque a administração da empresa, os administradores, os sócios, eles querem alguém que tenha capacidade ali para substituir o comando da empresa. E muitas vezes, né, os filhos, eles entram lá embaixo no chão da fábrica e vão subindo até chegarem a... Aprender tudo, né? Até chegarem à presidência, talvez, ou não se tornarão presidentes e alguém que não é da família acaba assumindo o controle do grupo. Esse conceito, né, de premiar o filho sem a meritocracia, que vem do absolutismo, está presente nesse caso específico da indicação? Olha só o que o Bolsonaro disse ontem, na transmissão na internet que ele faz toda quinta-feira. Está preparado, sim, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo. Então, eu não quero polemizar esse assunto. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Aliás, filé mignon ou hambúrguer, hein, Eneg? Acho que filé mignon, né? Pois é, filé mais mignon chique. pro pai, hambúrguer pro filho. Bom, a parte final da frase de aprofundar as relações nós já tratamos. Não será um embaixador, mas não é uma limitação do Eduardo Bolsonaro. Nenhum embaixador pode fazer isso. Zero. Não há a menor possibilidade de um embaixador fazer isso. Senão, esse camarada é um super-homem. Quanto ao filhotismo, né?
Nós estamos falando de nepotismo, não é nepotismo por razões legais, definitivamente não é nepotismo, mas é um filhotismo, é botar o filho para uma função nobre e vou beneficiar meu filho. Nas empresas, eu adoro uma empresa familiar, eu tenho admiração por uma empresa familiar, porque a empresa familiar, ela se preocupa com o amanhã. Aquela empresa que não é familiar e que tem os executivos, muitas vezes estão preocupados com o bônus do final do ano e dane-se a decisão de amanhã. Mas, em geral, qual é a diferença entre a empresa familiar e o governo, né? A empresa familiar, se eles errarem nas decisões, a empresa quebra, né? Quebra. Quem perde é o dono, quem perde é a família. Aí sim, você tem um prejuízo numa decisão equivocada. No Estado, no governo, quem quebra não é o governo, porque o governo não quebra. Quem quebra somos nós, os contribuintes. Nós somos a empresa familiar chamada Brasil, nós somos os acionistas dessa empresa familiar chamada Brasil, e a gente financia esses executivos todos aí, né? O presidente da República, os senadores, estou chamando de executivos como símbolos de gestores da coisa pública. É a gente que financia essa gente. Eles vão lá e fazem essas coisas. Vamos combinar. O Jair Bolsonaro não inventou nada. Só que ele falou que ia fazer um negócio chamado nova política. E nova política é quando é o filho dele. A velha política é quando é o filho do Edson Lobão, né? Aí tudo bem. Vamos combinar que essa é a diferença. Mas que ele não está inventando nada, não está. O Rodrigo Maia deu uma entrevista dizendo: eu não colocaria o meu filho. Sim, mas na própria entrevista ele falou: mas meu pai colocou, né? O pai dele colocou. E só o pai dele colocou. Se a gente sair procurando políticos que colocaram seus filhos em cargos... Quem atira a primeira pedra, né? Não dá para dizer, não, mas o Jair Bolsonaro está colocando... Ninguém nunca colocou em Washington. Tá bom, então ninguém nunca colocou em Washington. Mas vem cá, em Brasília, na Assembleia de São Paulo, no governo paulista, nunca aconteceu. Nós estamos vendo um negócio que a gente fala: nossa, nós estamos chocados, tem um presidente da República, um político que está empregando o filho num cargo bacana. Ah, para, né? Também não. Mas a cobrança aí, ele se apresentou como o político diferente. Aí que tá. Aí é que tá. É a nova política? É a nova política. Qual que é a nova política neste caso? É colocar o meu filho. Porque o meu filho é mais bacana que o filho do Edson Lobão. Aí tudo bem. Então, o filho do Sarney, o Zequinha, é pior que o meu filho. É esse a nova política? Nova política é o meu filho, a velha política é o filho do Sarney. Aí é esquisito. Então não é legal para o discurso dele. Não é. Poderia ele ter passado sem essa em nome da coerência, porque ele falou que não ia fazer, por exemplo, não ia colocar políticos, não ia fazer um ministério político porque isso era antigo, que é coisa mais antiga do que favorecer o filho, e ele ele admite isso, né? O ponto que eu queria trazer é que não se acredite, que ninguém acredite, que o ouvinte não acredite que este cargo tem qualquer poder de transformar as relações bilaterais de qualquer país, com qualquer país. Então essa história de que eu vou intensificar as relações botando meu filho, pode botar o filho dele, pode botar o filho de outro, pode deixar o embaixador que está. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos, assim como as relações entre o Brasil e a Argentina e todos os outros países, Brasil e a China. Imagina no Brasil e a China, você põe o embaixador lá e muda tudo. Não é isso. O que muda é um conjunto de coisas que independe deste cargo. Esse cargo é tradicional, é simbólico. Imagina a agenda dele. Vou intensificar as relações com as universidades. Quantas universidades ele consegue visitar por ano, né? Quantos jornais, quantas rádios, quantas TVs, o que ele vai dizer? O que muda dar uma entrevista para uma determinada televisão no estado de Iowa? Ele vai para o estado de Iowa e dá uma entrevista para a televisão local de Iowa. O que ele vai dizer lá? E isso vai mudar o quê? Os produtores de milho de Iowa vão comprar milho do Brasil, vão vender mais milho, sabe? Não muda nada. Essa é a verdade. Então, bom fim de semana para você, Oineg, e até segunda, hein? Segunda, tamo juntos. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.